Olá, meus queridos amigos, mais uma quinta-feira, mais um dia de ATE Express. Que alegria enorme estar aqui novamente com vocês. Hoje é o último dia de setembro, amanhã o mês vira e outubro vem com uma campanha muito importante, que é o Outubro Rosa. Um movimento que foi criado na década de 90 com o intuito de aumentar a conscientização com relação à prevenção do câncer mamário. E para essa nossa discussão, eu resolvi usar um artigo que foi publicado em 2006 na Revista Brasileira de Enfermagem. O título é Vivências de Cuidado da Mulher Mastectomizada. E nessa revisão bibliográfica foram analisados inúmeros outros artigos que falavam sobre mulheres que descobriram que tinham câncer de mama. Logo na sequência, elas passaram por mastectomia, que é uma técnica cirúrgica para remoção parcial ou total das mamas, e logo na sequência elas foram submetidas a sessões de quimioterapia. Quando perguntadas sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, os relatos mais comuns eram de medo da morte, medo de perder o parceiro, vergonha por se sentirem mutiladas. Mas uma das respostas mais comuns e que me chamou a atenção não só como tricologista, mas também como mulher, é que elas traziam que o maior medo era a da perda do cabelo. E eu consigo entender totalmente essa resposta. Tente imaginar que essas mulheres perdem simultaneamente os dois maiores símbolos da feminilidade, os cabelos e as mamas. E uma coisa que elas relatavam muito é que a partir do momento em que os cabelos caem, elas não têm mais a opção de decidir se elas querem ou não contar sobre o câncer. Que quando elas contam isso para outras pessoas, as reações são as mais diversas, desde aquelas que falam não, vai dar tudo certo, até aquelas outras pessoas que olham para elas com aquele olhar de você é uma paciente terminal e vai morrer. E em função disso tudo, queria trazer aqui para a nossa discussão, queria trazer aqui para a nossa reflexão a importância de nós sabermos acolher essas pacientes. E aqui a humanização é a palavra de ordem, né? Humanização vem de humanizar, de enxergar aquela pessoa como um ser humano acima da doença e de nós sabermos acolher. E nessas horas termos uma palavra amiga, lembrar que apesar de durante o tratamento quimioterápico ser possível que esses cabelos caiam, vale lembrar que nem todos os pacientes perdem cabelo e entre os que perdem nem sempre é na mesma intensidade. Tudo isso depende diretamente do tipo de coquetel que foi utilizado, da duração do tratamento, da velocidade de administração dessas drogas. Mas entre as que perdem cabelo, lembrar que esse é um processo temporário e que depois que a quimioterapia acabar, o cabelo vai voltar. Por mais que muitas vezes ele volte diferente num primeiro momento, por mais que muitas vezes ele demore para crescer, segundo a literatura, menos de 1% de homens e mulheres submetidos a esse tipo de tratamento não voltam a ter cabelo. Essa queda se chama eflúvio anágeno, não é só para a gente conceituar aqui. Então, acolher essas pessoas, lembrar que a vida é mais importante do que qualquer outra coisa, o cabelinho vai voltar e tomar uma decisão aí, né? Se esse seria o melhor momento para nós fazermos a terapia capilar. Isso deveria ser algo discutido junto com o oncologista dessas pacientes, mas na minha opinião, na minha humilde opinião, e eu gostaria de deixar claro que essa é só a minha opinião, a preocupação com a saúde nesse momento é prioritária e todo e qualquer dano ao cabelo pode ser cuidado num segundo momento. Então, pessoal, era isso daí. Então, termino só lembrando a todas as nossas seguidoras mulheres da importância do autoexame, de avaliar com regularidade as mamas, vendo se não existe nenhum tipo de nódulo, nenhum tipo de endurecimento e manter as consultas no ginecologista sempre em dia. Então era isso, pessoal. Um grande beijo para vocês, um ótimo outubro e vamos nos cuidar!